Olá a todos, sejam bem-vindos à nova Gênesis e a mais esse Lamello Guia. Hoje falaremos algo sobre o Superman que você não ouvirá em nenhum outro lugar. Trataremos de sua origem secreta e, por consequência, sobre quem ou o que Superman realmente é. Não será a última vez que vamos citar o brilhante Jeffrey Kripal, estudioso de religiões comparadas, que além de nos revelar o próprio coração do personagem, enraizado no oculto, também mostra como a era super-heróica foi profetizada, ou talvez provocada, por um místico indiano chamado Aurobindo. Mas antes de começarmos, peço que já deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e se inscreva se não é inscrito. Não se esqueça também de ativar o sino das notificações para não perder nada. Agora vamos ao vídeo. Jeffrey Kripal é professor de filosofia e pensamento religioso na Rice University em Houston. Ao ver na cultura popular americana uma verdadeira mitologia moderna, seu trabalho se torna indispensável à proposta do Nova Gênesis. Kripal entende que, ao longo da história, conforme ocorreram mudanças fundamentais no pensamento humano, os mitos também mudaram e se adaptaram, e evoluíram através de 7 estágios, o que ele chamou de superhistória, conceito no qual nos aprofundaremos futuramente. Para nós, o que importa hoje é o terceiro estágio dessa evolução, o tema, mitema ou tropo da alienação. Quando nossas concepções não mais sustentam os mitos que se referem a um céu visível, o mitema da divinização, afinal já, entre aspas, sabemos o que é o céu, e nem aqueles mitos que se referem a um lugar sagrado, perdido, inexplorado na Terra, como Atlântida, Lemúria, etc., o mitema da orientação, pois já não há nenhum lugar novo para descobrir. Então, entramos no terceiro mitema, ao qual Kripal chama de alienação, que é quando o mistério passa a vir do espaço sideral, quando começam os avistamentos de OVNIs e relatos de abduções. É nesse período em que surge o pai dos super-heróis, Superman. Essa história todos conhecem. Jeremy Siegel e Joseph Shuster, os pobres e tímidos judeus americanos, criaram em conjunto nosso Apollo contemporâneo, que teve sua estreia na Action Comics número 1 em 1938. Superman, porém, tem uma origem pouco falada. Além de ter sido criado em 1933, Siegel e Shuster já vinham criando desde antes esboços da ideia, como Kripal vai nos dizer em seu livro Mutants and Mystics. Abre aspas. Foi, portanto, o Superman que literalmente criou a indústria de quadrinhos, como um importante negócio editorial. Foi também o Superman que deu aos quadrinhos de super-heróis sua forma arquetípica, ou seja, um homem e uma mulher fantasiados com identidade secreta e superpoderes. O antecedente oculto e de ficção científica do Homem do Amanhã vale a pena ser revelado. Antes de Siegel e Shuster criarem o Superman, os mesmos dois jovens criaram o Doutor Místico, ou Detetive Oculto. Místico, como era chamado abreviadamente, une-se a seu aliado Zathor, e juntos eles passam pelo mundo espiritual em uma velocidade maior que a da luz, em direção à Índia e ao Set. O rosto do Doutor e a construção do Místico parecem quase exatamente com o Superman posterior. Greg Zadowski o descreveu como a primeira figura de capa voadora dos quadrinhos, ou seja, Zathor. Essas são algumas das razões do gênero de super-heróis. Um místico voando para a Índia no plano astral para fazer trabalho oculto. Esse ocultismo explícito anterior foi gentilmente suprimido por Siegel e Shuster, até que só pudesse ser obtido a partir de detalhes codificados, como a noção de que o Superman era um habitante de um planeta chamado Krypton, introduzido pela primeira vez em 16 de janeiro de 1939, que se traduz do grego como oculto. Simplificando, Superman é um alien do ocultismo, caído na Terra. O tom mudou claramente a partir de oculto para alienígena, ou seja, do misticismo à ficção científica, do mitema da orientação ao da alienação. Então, marujos, vemos que já na origem do trabalho de Siegel e Shuster com o Superman, haviam elementos ligados ao misticismo. É a mística antiga adquirindo uma nova roupagem, ou, como seria mais preciso dizer, se revelando em sua forma pura, sem véus. É significativa também a relação com a Índia. Mais à frente, Kripal está refutando o argumento de Wertham, tão recorrente até hoje, de que os super-heróis seriam originados do ideal fascista de homem. E nesse trecho, ele revela o que os heróis realmente são. Abre aspas. Igualar Superman ou os super-heróis em conjunto ao fascismo ou a qualquer outra ideologia política é, na melhor das hipóteses, uma meia-verdade, e na pior das hipóteses, uma deturpação grosseira, fecha aspas. E mais à frente, ele diz o seguinte. Há também o fato histórico mais profundo de que a ideia de um super-humano é finalmente um tropo religioso antigo, não político americano ou mesmo ocidental.
De fato, poderíamos facilmente remontar a noção ao que muitos acreditam ser a primeira e mais primordial figura da história das religiões, o xamã. A mística do xamã, o chamado através de uma crise iniciática, muitas vezes em torno da puberdade e subsequente poderes mágicos muito parecidos com nossos mitos modernos de super-heróis. Além disso, numerosos outros exemplos poderiam ser facilmente encontrados na história da literatura mística ocidental, onde abundam as noções do homem divino, do famoso deus-homem do cristianismo e do intelecto divino Nous, do filósofo místico Plotino, e através da figura de Fausto de Goethe. Noções semelhantes da identidade secreta da humanidade também podem ser encontradas na Ásia. Na antiga Índia medieval, por exemplo, encontramos o folclore em torno dos Siddhas, os aperfeiçoados, das tradições hindu, budista e jainistas. E as figuras literalmente imponentes do jainismo, retratadas até hoje em imensas figuras de pedra de vários andares, cuja concepção supercósmica da alma e do seu Siddhi, ou poderes mágicos, fazem quase tudo aquilo de quadrinhos parecer absolutamente banal. De fato, um desses professores jainistas fundadores é conhecido como Mahavira, literalmente o grande herói, ou, com um pouco de imaginação, o super-herói. Mais perto do presente, um lutador da liberdade indiano, que se tornou professor espiritual com o nome de Aurobindo Ghosh, ensinou uma yoga integral, que combinava a evolução e filosofia indiana. Aurobindo acreditava que tal yoga acabaria por conjurar uma superconsciência que desceria a este mundo para integrar os mundos superior e inferior e finalmente permitir que a humanidade percebesse a sua própria divindade inerente. Fecha aspas. Vale destacar que é o que é dito nos bons quadrinhos de Superman e nos filmes, tanto de 1978 como nos filmes de Zack Snyder. É o que o Superman deve fazer, ele vem inspirar a humanidade. Não à toa, ele é o homem do amanhã, certo? Fica a recomendação de nosso Golden Pill número 13, sobre o reino do amanhã. Continuando. Ele, Aurobindo, chamou isso de Supermente e sugeriu que desceria para ajudar a evoluir uma nova espécie supernormal de seres gnósticos, que ele chamou coletivamente de Superman. Sim, isso mesmo, Superman. Aurobindo, é claro, estava ciente da expressão anterior de Nietzsche, e ele quis dizer algo inteiramente diferente de sua própria. Ele quis dizer uma humanidade que tomou plena posse de sua natureza espiritual Siddhi novamente, com a qual Aurobindo experimentou pessoalmente e depois classificou e catalogou com incrível precisão em seus diários de yoga. Aurobindo, em suma, estava escrevendo e praticando Superman 2 décadas antes de Siegel e Shuster entrarem em cena em 1938. Fecha aspas. Veja que Aurobindo era em si uma figura muito interessante. De certa forma, era um nacionalista pela Índia, que lutava pela libertação dela dos domínios britânicos. Obviamente, ele foi perseguido, e é dito que ainda na prisão ele teve experiências místicas. Dali em diante, ele largou o caminho da política e se dedicou ao espiritual. Ele escreveu diversos livros e é considerado por muitos estudiosos do assunto como um verdadeiro herdeiro das tradições indianas. Agora, lerei para vocês o começo de um discurso que Aurobindo proferiu em 1930. Esse texto dispensa comentários, então encerraremos com ele. Portanto, lembre-se de curtir, comentar e se inscrever e ativar o sininho, se ainda não fez. E vamos lá. O homem é um ser transitório e não final, pois nele, e muito além dele, ascendem os graus radiantes que levam a uma super-humanidade divina. O passo do homem para o super-homem é a próxima conquista que se aproxima na evolução da Terra. Aí reside o nosso destino e a chave libertadora para nossa aspirante, mas conturbada e limitada existência humana. Inevitável, porque é ao mesmo tempo a intenção do espírito interior e a lógica do processo da natureza. O aparecimento de uma possibilidade humana em um mundo material e animal foi o primeiro vislumbre de uma luz divina vindoura, a primeira indicação distante de uma divindade nascendo na matéria. O aparecimento do super-homem no mundo humano será o cumprimento daquela distante e brilhante promessa. A diferença entre o homem e o super-homem será a diferença entre a mente e uma consciência tão além dela quanto a mente pensante está além da planta e do animal. A essência diferenciadora do homem é a mente. A essência diferenciadora do super-homem será a supermente ou a gnose divina. O homem é uma mente aprisionada, obscurecida e circunscrita em um corpo vivo, precário e imperfeito, porém imperfeitamente consciente. O super-homem será um espírito supramental, que envolverá e usará livremente um corpo consciente plástico às forças espirituais.
Sua estrutura física será um suporte firme e um instrumento radiante adequado para o jogo e o trabalho divino dos poderes da matéria. O super-homem nascerá não um ser mental ampliado, mas um poder supramental que desceu aqui para uma nova vida do corpo terrestre transformado. Uma super-humanidade gnóstica é a próxima vitória distinta e triunfante a ser conquistada pelo espírito que desceu à natureza terrena. O disco de um sol secreto de poder, alegria e conhecimento está emergindo da consciência material em que a nossa mente trabalha como um escravo acorrentado ou um demiurgo confuso e impotente. A supermente será o corpo formado desse esplendor radiante. O super-homem não é o homem escalado ao seu próprio zenite natural. Não é um grau superior de grandeza humana. Conhecimento, poder, inteligência, vontade, caráter, gênio, força, dinâmica, santidade, amor, pureza ou perfeição. A supramente é algo além do homem mental e seus limites, uma consciência maior do que a consciência mais elevada própria da natureza humana. Nova Gênesis agradece sua audiência e até a próxima.